Olá, turminha! A paz do Senhor Jesus a todos. Espero que vocês estejam todos bem. E eu tenho visto aqui no grupo várias histórias sobre os heróis da fé. E eu queria hoje falar com você também sobre uma história de um herói da fé, uma história muito conhecida, porque ele foi um homem muito forte, temente a Deus, e a sua trajetória desde pequenininho não foi fácil, não. Mas, através da obediência dele, a fé que ele tinha em Deus, Deus fez coisas lindas através da vida desse homem. Será que você sabe quem é? De quem que eu tô falando? Eu vou te dar uma dica. Ele foi escondido pela mãe até 3 meses de idade, né? E depois dos 3 meses, a mãe dele viu que não tinha mais como escondê-lo, colocou ele dentro de um cestinho e ele desceu pelo rio e foi encontrado pela filha de Faraó. E aí? Você sabe quem é que a tia tá falando? Se você respondeu Moisés, meus parabéns. Realmente é sobre Moisés que a gente vai falar agora. E essa história que a tia tá contando para você, a base bíblica dela, que fala sobre, né, os heróis da fé, tá lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 23. Diz assim, ó: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque eles viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. O que aconteceu? O rei fez um decreto que era para matar os bebês, né? E a mãe de Moisés, o que ela fez? Ela escondeu Moisés, né? E ela escondeu Moisés por 3 meses. A Bíblia diz que ela escondeu ele por 3 meses. Depois não tinha mais como esconder um bebê de 3 meses, né? Porque eles já começam a chorar um pouco mais alto, começam já a fazer aquelas baguncinhas que bebê de 3 meses faz, e aí fica difícil, né? Esconder um bebezinho assim. E o que ela fez? Olha só a inteligência de Joquebede. Colocou ele dentro de um cestinho e tampou tudo direitinho para que ele descesse naquele rio e não afundasse com as correntezas do rio. Mas também teve outra coisa. A irmã de Moisés, a Miriam, quando ela viu que a mãe dele, que Joquebede tinha colocado Moisés no cestinho, ela ficou vigiando para ver aonde o cestinho ia parar. Até então que ela viu que o cestinho parou no rio onde a filha de Faraó se banhava. E a filha de Faraó viu aquele cestinho e mandou uma das suas servas pegar. E quando ela abriu, se deparou com Moisés, aquele bebê lindo e formoso. Mas então, crianças, sabe o que eu quero focar com você? É sobre como Moisés se destacou nessa história. A Bíblia diz que Moisés foi crescendo dentro do palácio de Faraó. Mas ele não queria ser igual a eles, porque ele sabia, dentro do coração dele, tinha uma essência diferente que vinha de Deus. Ele sabia que ele era diferente. Moisés sabia que ele não era igual àqueles meninos, aqueles outros, o outro filho lá. Ele sabia que ele não era igual. E tinha, porque no coração dele ardia uma chama que só arde no coração de quem sabe que a nossa vida tem que ser para Deus. E a Bíblia diz que com Moisés não foi diferente. Ao decorrer, quando ele começou a crescer, ele começou a entender e dar ouvido à voz de Deus. E aí então que as coisas começaram a acontecer. Pela fé de Moisés, Deus fez grandes coisas pelo povo do Egito. Deus libertou o povo de Israel das mãos de Faraó. Deus abriu o mar vermelho para que o povo de Israel passasse. Deus manteve eles no deserto por muito tempo, com comida, com sombra, com água fresca, porque Deus ama o seu povo. E Deus só fez essas coisas todas porque Moisés era um herói da fé. Um homem que acreditava e confiava no poder de Deus. Isso é muito lindo, crianças, porque olha só o tamanho da fé de Moisés, de acreditar que Deus ia libertar o povo de Israel através da vida dele. E tantas coisas e dificuldades que Moisés passou, mas não abriu mão do chamado de Deus, não abriu mão de confiar que era Deus que estava na frente. E fez tudo aquilo segundo o que Deus ordenou a Moisés. Realmente, né? É um herói da fé. E você sabia, criança, que nós temos muito a aprender com Moisés. Porque nós precisamos ter fé e acreditar em Deus a cada dia mais e mais.
E eu quero que você guarde essa história de Moisés no seu coração. Como a tia já disse, uma história muito conhecida, mas que tem grandes ensinamentos para nós. E eu quero terminar aqui essa história dizendo que Moisés também foi um herói da fé. Um homem de fé, temente a Deus, que confiou em Deus, fez a vontade de Deus. Isso é muito lindo e nos dá um grande ensinamento que nós também precisamos. Confiar, acreditar e ter muita fé em Deus. E esses homens, como já foi contado nas outras histórias, os outros heróis da fé, assim como Moisés, ficaram marcados na Bíblia como homens de fé, que venceram muitas lutas através da fé em Deus. Tá bom, crianças? Ó, eu quero só ver se você vai acompanhar essa história comigo, tá? Lembra que a base bíblica tá lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Depois pega a sua Bíblia e lê lá todinho. Todo esse capítulo e os versículos para você aprender ainda mais sobre a história dos heróis da fé. Foi muito bom passar esse momento com vocês. Beijo no coração. Que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Amém?